Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Eu sempre tive assim um carinho muito grande por essa nova geração que nessas últimas 4 décadas tem reencarnado no mundo. Alguns na área musical, muitos jovens se tornando grandes escritores, outros na área do mundo artístico, da teledramaturgia. E hoje eu tinha assim um carinho muito grande por essa cantora Marília Mendonça, que foi vítima de um acidente fatal agora à tarde, em um avião, onde ela se dirigia para mais um de seus shows, onde morreu ela, o seu tio, que era empresário, o piloto, o copiloto, e um total de 5 pessoas. E meu filho me ligou e me perguntou alguns minutos atrás: meu pai, eu gostaria que o senhor me desse uma explicação, o que é que leva uma jovem cantora no auge da fama, aos 26 anos, ter uma morte trágica. Eu vou responder com o que eu tinha preparado hoje para a introdução do nosso estudo. Eu preparei esse estudo hoje pela manhã. E vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogar aos benfeitores espirituais que assessorem, nesse momento muito especial, a família desta cantora, de todos que foram vítimas deste acidente fatal, que os benfeitores do mundo maior possam recepcioná-los, protegê-los pelo estado de choque espiritual que todos eles foram cometidos. Jesus, o nosso grande timoneiro da humanidade, jamais deixará ao desalento e órfão os seus irmãos em humanidade. Que as nossas sinceras orações, preces, cheguem não só a Marília Mendonça, a todos que foram vítimas deste acidente, como todos que neste exato momento está desencarnando, vítimas de acidentes, de doenças. Nesses minutos que antecedem o nosso estudo, aonde quer que seja, em algum ponto do orbe terrestre, há um irmão, há alguém que está deixando a vida física. E que possamos elevarmos os pensamentos para iluminar o retorno de todos os companheiros que estão deixando a Terra. Gratidão. Eu gostaria que alguém fechasse o microfone aí, que tem algum microfone aberto, porque o estudo está sendo gravado. Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, dando continuidade ao item 43 da obra A Gênese. Eu iniciarei para ilustrar esse capítulo, comentando de forma breve o livro Transição Planetária. Naquele Natal do ano de 2004, 25 de dezembro de 2004, eu acho que tem algum microfone aberto aí que estou... Edna Souza. Ela abre e eu aí estou fechando. Eu acho que deve ter algum problema no dispositivo dela. Eu estou fechando, aí abre. Eu fecho, abre. Se ela tiver alguma dificuldade, Edna, coloque aí no chat para eu te auxiliar melhor. Obrigada.
Era o Natal do dia 25 de dezembro de 2004. Nós nos encontrávamos na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, aqui em Salvador, assistindo a palestra de Divaldo, porque 25 de dezembro se comemora a fundação da Federação Espírita do Estado da Bahia. E no Natal de 2004, Divaldo se encontrava no auditório nas suas últimas considerações com mais uma de suas palestras, e na qual eu me encontrava na primeira fila, sendo agraciado pela mensagem de Divaldo, quando, inesperadamente, o espírito de José Pititinga, o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia, dá uma comunicação psicofônica. Era aproximadamente meio-dia do dia 25 de dezembro do ano de 2004, há 17 anos atrás. E quando o espírito de José Pititinga começa a incorporar através de Divaldo, ele começa a dizer: meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o mundo está atravessando um grande holocausto. O mundo está sendo estremecido. E nós, irmãos e humanidade, devemos elevarmos o pensamento ao Criador para dirimir as dores que se abatem sobre a humanidade neste exato momento. Era 25 de dezembro do ano de 2004, por volta de meio-dia, onde todos nós estávamos aqui no mundo ocidental comemorando o nascimento de Jesus. Quando foi à noite, ao ligar a TV, o mundo foi estarrecido que na Indonésia, que nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, as placas tectônicas, aproximadamente 11 quilômetros de profundidade no mar Índico, sacudiu, criando uma onda gigante que em japonês significa tsunami, matando quase 300 mil pessoas. O impressionante é que o fuso horário entre o continente sul-americano e o continente asiático é uma diferença de 24 horas. E quando foi à noite, as emissoras de TV começou a relatar o que estava acontecendo. Então, naquele momento, quando nós estávamos na sede da federação, o espírito de Pititinga já estava dizendo o que estava ocorrendo. Edna, era bom você fechar o... Edna, é bom você fechar o áudio que está captando. Fechando, mas aí abre, não sei então, se é o dispositivo dela. Naquele momento... Mas eu acabei de fechar agora. Naquele momento, o espírito, já em 2010, Filomeno de Miranda, no ano de 2010, iria psicografar o livro Transição Planetária, e nesta obra ele vai falar o que ocorreu após a morte simultânea de 245 mil pessoas que morreram pela onda gigante, pela violência do mar e do terremoto. E ele vai dizer o que ocorreu após esta grande tragédia no mundo espiritual. E como nós estamos estudando o caráter da revelação espírita e como a doutrina espírita é consoladora, eu vou ler um trecho do capítulo 10 de Transição Planetária
para que vocês percebam como o estudo do caráter da revelação espírita vai nos consolar, especialmente para entender o que acabou de acontecer hoje à tarde, mais uma tragédia com esta cantora tão jovem por nome de Marília Mendonça. Vejam bem o relato da equipe espiritual que atendeu as vítimas recém-desencarnadas do tsunami. Entre eles, havia um espírito de um padre, cujo nome desse padre, espírito, o Padre Marcos. O Padre Marcos falava, naquele momento, a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. Filomeno de Miranda narra que o espírito de Marcos, Padre Marcos, falavam a mensagem do Cristo para aqueles espíritos que eram católicos na terra e que ainda permaneciam presos aos despojos humanos. E ele diz: a sua voz era meiga e gentil, informando-os que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos quanto nascem estão assinalados para morrer, enunciou amoroso. Porquanto, esse é o ciclo da vida. O oposto da vida não é a morte, mas renascimento. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Continua o texto desse Espírito. Graças ao seu retorno é que o Evangelho pode ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de que todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo se entregasse ao medo ou ao desânimo. Confiar, meus amigos, vai dizendo Filomeno de Miranda nesse texto. Confiar, portanto, que há um reino além da carne, que nos espera a todos. É dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. E aí, concluindo, ele diz, e é esse trecho que eu gostaria que vocês assimilassem e fizessem uma ligação com o que nós vamos estudar mais adiante. Por mais assustador se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada a consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade, constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora logo mais serão um capítulo do passado vencido. Portanto, o caráter da revelação espírita vai exatamente clarear e matar a morte. Há uns 15 dias aproximadamente, eu me encontrava no Bosque da Paz,
homenageando e fazendo um discurso ao lado do caixão mortuário de senhor Léo Vigildo, um senhor de 98 anos de idade, e que aos 17 anos, seu Léo Vigildo foi tido como morto. A família, os pais de seu Léo Vigildo, chamou o padre para rezar uma missa, porque ele não escaparia daquela doença mortal que estava devorando o jovem Léo Vigildo aos 17 anos de idade. Mas ele sobreviveu. Ele iria desencarnar aos 98 anos. E nos últimos 70 anos, ele se tornou espírita e deu uma grande contribuição ao movimento espírita na Bahia. Ele desencarna aos 98 anos. A Marília Mendonça acabou de desencarnar aos 26 anos de idade. E a pergunta é: qual é a explicação? Qual é a consolação que podemos ter? E quando eu dizia aos queridos irmãos que estudar a natureza da revelação espírita, o caráter da revelação espírita, vai dirimindo essas angústias e nos dando respostas mais lógicas sobre a lei de ação e reação que todos nós estamos inseridos. Porque existe um adágio do conhecimento de todos. Uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento do Criador. Nós estamos sendo regidos por uma lei de ação e reação, de causa e efeito. A doutrina espírita nos lança de súbito, ao estudar o caráter da revelação espírita ou a natureza da revelação espírita, vai dirimindo as nossas dúvidas. E neste item 43, ele diz assim: se a esses resultados ajuntarmos a espantosa rapidez da propagação do espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, não se poderá negar que sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens. A facilidade com a qual é aceito por tantas pessoas, se obrigação apenas pelo poder de sua ideia, prova que ele atende uma necessidade, a prova incontestável que a doutrina espírita vem atender às respostas que nós buscamos, que nós aspiramos. Ele diz: há de crer em alguma coisa após o vazio deixado pela incredulidade e que, portanto, veio no tempo certo. Ou seja, a doutrina espírita veio no momento certo para que a gente tenha uma maior clareza desta realidade transcendental da vida espiritual. No item 44, ele diz: o número dos aflitos é imenso. Ah, meus amigos, há uma multidão de aflitos. Quantos, como o meu filho que acabou de me ligar, quantos fãs de Marília Mendonça, de tantos que partem no auge da fama. E a gente pergunta, mas o que leva uma pessoa a ter uma morte tão trágica? Eu não vou repetir o que eu contei na semana passada, e que eu fui vítima de um afogamento aos 17 anos. Então, se todos nós estamos aqui nesta sala, é que cada um tem um projeto de vida. E que esse projeto de vida ele pode ser modificado de acordo com o livre-arbítrio que cada um de nós estamos estabelecendo como roteiro para a nossa jornada da atual existência. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas
acolham uma doutrina que consola, de preferência aqueles que se desesperam, porque aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, se dirige o Espiritismo. Esse Espiritismo que veio clarear e dar uma resposta para os nossos questionamentos. O doente vê com mais satisfação chegar ao médico que os sadios. Nesse sentido, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Ou seja, nós somos os doentes ainda da alma, e que a doutrina espírita é este médico consolador. Ele veio consolar, ele veio colocar o remédio necessário às nossas feridas emocionais, às nossas feridas espirituais. Quem aqui não é almas necessitadas, almas com as suas chagas abertas e que precisa receber esse terapêutico, ou o terapeuta por excelência, que é a mensagem do Evangelho de Jesus? Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele, curai com mais segurança as feridas da alma. Estamos, neste exato momento, buscando curar as nossas feridas, das nossas almas, de cada um, através do estudo. E quando nós vamos estudando e vivenciando a prática do Evangelho, conhecendo os meandros da doutrina dos Espíritos, nós vamos cicatrizando as dores das nossas almas. Como vai dizer o Espírito Hamed no livro de Francisco Spinelli, Francisco do Espírito Santo, corrigindo, As Dores da Alma. Esse livro de Hamed que fala sobre as nossas dores morais e que o Evangelho é a terapêutica cirúrgica para a renovação das dores que muitos de nós, neste exato momento, estamos atravessando. Daí, mais consolo, satisfação ao coração. Daí, mais consolo, satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. Ou seja, quando nós estudamos a natureza da revelação espírita, o caráter da revelação espírita, nós vamos tendo mais consolo, vamos tendo mais satisfação em nossos corações. No entanto, não penseis vencê-lo, vós com a perspectiva do nada, vós outros com a alternativa das chamas do inferno ou da beata, inútil contemplação perpétua. O mais interessante de tudo, que todos têm uma crença, é quando Eugênia von der Leyen, uma alemã, uma jovem, que tinha mediunidade de evidência, a Igreja Católica publicou um livro cujo título do livro se chama Conversando com as Almas do Purgatório. E o prefácio desse livro tem um padre. O padre, ao fazer esse prefácio desse livro, Conversando com as Almas do Purgatório, era a narrativa das visões espirituais que Eugênia von der Leyen tinha, porque ela era católica, na cidade de Berlim, no início do século XX, e ela via e ouvia os espíritos. E Eugênia von der Leyen perguntava por que aquelas almas saídas das furnas do purgatório estavam batendo na porta do seu castelo, porque ela morava no castelo, e
essas almas do purgatório, na linguagem de Eugênia von der Leer, estavam em busca de remissão, estavam em busca da água benta. E quando Eugênia von der Leer se dirigia todas as manhãs de domingo para a igreja, para a capela, próximo ao castelo aonde ela residia, havia uma legião de espíritos deformados, espíritos sofredores que, segundo Eugênia, eram almas do inferno, do purgatório, e que ficava na porta da igreja e não adentrava por questões da construção de barreiras energéticas, certamente, que existia. E quando Eugênia von der Leer saía, ela jogava água benta sobre os espíritos. E o povo que acompanhava Eugênia dizia: Eugênia, você está jogando água aí no local onde não tem ninguém? E Eugênia von der Leer ia dizer: não, aqui tem muita gente. São as almas oriundas do purgatório, do inferno. Estão me acompanhando, pedindo que eu jogue água benta, que ore por mim. Portanto, quando Kardec, na natureza da revelação espírita, vem nos mostrar de que esta revelação vai tirar o véu entre a vida física e a vida espiritual. Temos uma maior compreensão quando ele vai dizer no item 45, a primeira revelação foi personificada em Moisés, na figura de Moisés. A segunda em Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais. A terceira é coletiva, conforme vocês estão, que vocês conhecem, que o advento da terceira revelação foi o Espiritismo, que surgiu simultaneamente em várias partes do mundo. O presidente norte-americano, Abraham Lincoln, não é? Na Casa Branca, ele sentava em cima do piano, porque o piano estava levitando. A família Fox, em Huddersville, em 1843, já estava recebendo comunicações psicofônicas de pancadas. Nas tribos africanas já ocorriam os fenômenos de materialização. A Europa foi invadido por inúmeros espíritos que estavam revelando para a humanidade a realidade transcendental do mundo maior. A terceira coletiva, característica essencial de grande importância, ela é coletiva no sentido de não dar o privilégio de sua criação a ninguém. Portanto, ninguém pode se dizer seu profeta com exclusividade. Ou seja, a primeira revelação foi em Moisés, conforme está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda, no próprio Cristo que ele veio à Terra. E na terceira, o advento do Espiritismo. Então, eu vou fazer uma pergunta e depois eu quero que vocês me respondam quando passarmos para a segunda parte do questionamento de vocês. O Espiritismo é a terceira revelação. E será que terá a quarta revelação? A quinta revelação? A sexta revelação? Porque a primeira revolução foi Moisés. A segunda revolução, Jesus. A terceira revolução para a humanidade foi o advento do Espiritismo. E a quarta revelação ou revolução para a humanidade? Revolução no sentido da transformação da humanidade. Será, James, que teremos uma quarta revolução? Essa eu quero que vocês respondam. E vamos conjecturar em cima do que nós estamos estudando. Será que terá uma quarta revolução ou revelação? Ela surgiu simultaneamente sobre toda a Terra, para milhões de pessoas, de todas as idades, épocas e condições, em todos os níveis da escala social, conforme
essa predição narrada pelo autor de Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão e anciões sonhos. Ou seja, todos iriam profetizar. O derramamento da mediunidade, o desenvolvimento da faculdade mediúnica em várias faixas de idade nossa. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. As duas primeiras revelações, sendo produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só lugar, em torno do qual a ideia se expandiu pouco a pouco. Mas foi preciso muitos séculos até atingir os extremos do mundo sem tomá-lo por inteiro. A terceira tem sido de particular, ou seja, tem sido e ainda continua. E será que ocorrerá outra revelação? Vamos ver. Pois não estando personificada numa só indivíduo, se fez simultaneamente em milhares de pontos distintos, tornando-os centros ou focos de irradiação, multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água. Os raios de sua irradiação se unem pouco a pouco, de tal modo que depois de um tempo acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Se eu perguntasse a todos vocês, cada um de nós temos uma história espiritual. Cada um tem, vamos dizer assim, o seu histórico religioso. Muitos nasceram numa família espírita, outros oriundo da Igreja Católica, a maioria da Igreja Católica, outros do universo evangélico, e cada um tem ainda suas crenças e valores. Eu sempre digo, Dona Bernadette, boa noite, Dona Bernadette, eu sempre digo que existe espírito tólico, é a mistura de espírita com católico. Existe espírita e evangélico, uma mistura do espírita com evangélico, não é? Porque cada um de nós guardamos as nossas crenças, os nossos valores. Tem muitos, eu conheço vários centros espíritas que hoje prega a filosofia kardeciana de Allan Kardec. Mas há muitos centros espíritas aqui em Salvador que foram oriundos de terreiros de Umbanda. Eu conheço vários. E que eu participei na mudança administrativa de algumas instituições aqui em Salvador que tinha o médium, no centro espírita é chamado médium, mas nos terreiros de Umbanda era chamado de cavalo. E que que tinha os pretos velhos e que ainda continua tendo as comunicações magistral desses pretos velhos que se comunicam nos terreiros de Umbanda e que se comunicam ainda em algumas instituições espíritas, nos apresentando verdadeiras pérolas de mensagens. Então cada um de nós temos as nossas crenças, os nossos valores espirituais. E certamente isso fará diferença no momento do nosso desenlace, no momento da nossa chegada no mundo espiritual. Há um filme que está sendo muito comentado. Eu assisti esse filme há uns 3 anos atrás, que está no Netflix, A Chegada. Esse filme, A Chegada, eu indico a vocês. Não está aí no YouTube não, Graça. Nem olhe, viu, Graça? Que eu estou vendo Graça querendo procurar. Nem olhe, porque é exclusivo da Netflix. E se vocês querem compartilhar, Dona Nilda e Jailton,
que eu sei que Jailton, Nilda tem cara de... e Jailton tem cara de ter Netflix. Eu não tenho Netflix não, viu, Jailton? Você está entendendo o meu recado, né? Eu tinha, mas cancelei. Então, vá lá, Jailton. No Netflix tem um filme, A Chegada. É uma civilização super avançada que chega ao planeta Terra e os humanos não entendem a linguagem, a comunicação. E ele nos vê como seres primários, primitivos. Imagine a nossa chegada no mundo espiritual como um alienígena em terras estranhas, desconhecidas. Retornaremos a nossa chegada no mundo espiritual, terá uma recepção ou não, de acordo com o seu histórico espiritual, de acordo com as suas crenças, os seus valores religiosos que você teve. E aí, esse filme, A Chegada, é muito interessante. Eu indico a todos vocês. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse, eu vou passar para você, Maria Neuza. Me dê um tempinho aqui que no segundo momento a gente passa para a nossa amiga Maria Neuza, que levantou a mão. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seitas em torno dele e talvez levasse meio século antes de atingir os limites do país onde começou. Tanto que após 10 anos tem fincados marcos de um polo a outro. Ou seja, nota de rodapé aqui no livro A Gênese. Kardec, ao considerar o tempo certo para a vinda do Espiritismo, fez referência à reação espiritualista que sucedeu ao materialismo instaurado após a Revolução Francesa pelos ideólogos Destre, Volney, Cambener, etc. Por sua vez, os materialistas se opuseram ao fanatismo cego do período anterior, dominado pela Igreja. A reação espiritualista foi representada pelo espiritualismo racional, que instituiu as ciências filosóficas nas universidades e nos colégios após 1830. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso, num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Revista Espírita, outubro de 1863. O Espiritismo surgiu em 1857, 68 anos após a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. 60 anos depois, 6 décadas depois, o Espiritismo veio iluminar e consolar o iluminismo equivocado da França da época. Então, eu vou até ler o item 47 para a participação de todos vocês. Essa circunstância inédita na história das doutrinas dá a ela uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Essa doutrina é a rocha que nos solidifica, conforme está na introdução do livro Boa Nova de Humberto de Campos, que Humberto de Campos inicia esta obra dizendo que o Evangelho é uma rocha indestrutível. Então aquele que vivencia o Evangelho do Cristo tem raízes profundas e não nos abatemos com as primeiras tempestades. Então,
concluindo aqui, ele diz assim: de fato, se a perseguem em um ponto em determinado país, será materialmente possível segui-lo em todos os pontos e em todos os países. Para cada lugar que o entravém, em 1000 outras florescerá. Além disso, se investe contra ela em um indivíduo, não poderão fazer o mesmo com os espíritos, que são suas fontes. Ora, como os espíritos estão por toda parte e existirão eternamente, mesmo que fosse possível sufocá-lo por todo o globo, eles apareceriam novamente a qualquer momento, pois repousam sobre um fato natural, e é impossível extinguir leis da natureza. Disso devem se convencer aqueles que sonham com o fim do espiritismo. E será, Liane, seja bem-vindo, Liane. Será, Liane, que o espiritismo terá um fim? Perpetuidade do Espiritismo, Revista Espírita, fevereiro de 1865. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, que tem um texto aqui, que o item 48 é muito interessante. Entretanto, agora eu vou falar para a Liane, que Liane está muito atenta, viu, Graça? Liane está aqui na nossa tela, não é? Liane, entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer irradiando por longo tempo isolados uns dos outros, por alguns estarem confinados em países distantes. Era necessário entre eles um traço de ligação que colocasse em comunicação de pensamento seus irmãos em crença, ensinando o que ocorria à distância. Esse traço de união que teria faltado ao Espiritismo na antiguidade, hoje se encontra nas publicações que vão a todos os lugares, condensando de forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte de diferentes formas, em diversas línguas. Minha amiga Liane. Liane parece que é a mais jovem que está aqui no grupo. Liane tem cara de uma menina de 17 anos. É isso mesmo, Liane? Abra aí o seu microfone. Abra o microfone aí, Liane. Liane deve ser a mais nova, não é, Edilena? Ela parece que tem o rosto de uma garota de 17 anos. Então, eu gostaria que vocês me dissessem a natureza da revelação espírita. O que nós estamos aprendendo? Será, James, que ocorrerá em um futuro próximo outras revoluções, outra revelação? O que vocês podem me dizer, Solange, Ivete, Sara, Eliana Gomes, Verônica, Bárbara, deixa eu ver mais aqui, Elvia, Dona Dalva, Sara, é muita gente, Gildete, Raquel, Ivete, Iracema, Pires, João Manuel, Márcia Marques, enfim, todos vocês. Sara, é tanta gente aqui na sala. Isabel. Oi. É Dea Lentes. Ô, Dea, abra aí o vídeo, Dea, pra gente ter o prazer de lhe ver. Eu tô aqui na casa do caminhão, tô num cantinho aqui. Abra aí, Dea. E aí, eu vim assistir a aula antes de começar a doutrinária. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que sim. Porque eu acho que tantas revelações ainda quanto forem necessárias para a nossa evolução. O que é que vocês poderiam me dizer? O Espiritismo já falou tudo? Pode falar. Ô, Dona Maria. Dona Maria tinha pedido aqui a palavra antes. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É como negócio, né? Mais ou menos isso. Porque foi falado que nem tudo será revelado, né, de uma vez só, porque nós não vamos compreender, né? Foi falado isso, que nem tudo será. Tá me ouvindo?
Estamos sim. Nem tudo seria revelado, porque não estaríamos preparados, não é verdade? Aí eu acho que haverá também essa quarta revelação, ou até mais se necessário, a depender de como a gente vai compreendendo, não é isso? Não sei, eu acho que vai haver sim umas outras revelações. Vamos lá, Raquel está me dizendo Agora, por favor, quanto ao espiritismo, que você dizia, se vai haver a continuidade do espiritismo, eu disse certo que sim, porque eu me lembrei logo quando você falou isso, da vez que queimaram todos os livros. Eu não sei contar bem a história não, mas disse quando queimaram todos os livros do espiritismo, queimaram os livros, né? E aí, queimaram os livros, mas o espírito que consegue, entendeu? o que? Caso haja necessidade, porque nós temos planetas, nós temos moradas aí altamente superiores a nós. E este conhecimento que estes outros planetas, que esses outros seres têm, dizem que é até 1000 vezes superiores ao nosso. Será que nós suportaríamos conhecer, entender esse conhecimento de planetas, né, de morar, de seres altamente evoluídos? Será que nossa mente, nosso cérebro suportaria? Né? Então eu acho que é uma coisa, é devagar a coisa. Né? Vamos lá. Que há conhecimento, que possa ter um quarto conhecimento, né? Eu creio que Vamos lá. possa ser que haja. Porque Paulo chegou no terceiro céu e disse, olha, eu não vou contar para vocês não, porque vocês não suportariam. Vamos lá, Edilene... o quê? Morada, isso. Diversas moradas. Exatamente, Antônio. Eu vou fazer o resumo. Agora eu quero ouvir Edilena, que levantou aqui a mão. E antes de passar para a Edilana, minha amiga Raquel, não estou vendo aqui onde é que Raquel está, lá de Pau dos Ferros, a todos que estão questionando o espiritismo, será aquela pura religiosidade, né? Mas, Edilena. Boa noite a todos. Olha a minha concepção. Pode haver, mas eu acho que muito antes disso, o que vai acontecer com a transformação do nosso planeta, se fala do universo, é que chegará o tempo em que o mundo espiritual se abrirá para nós e a nossa evolução. Eu acredito que como médios hoje, ostensivos não são todos, mas no futuro a gente vai conviver, vai ter uma vivência com o plano espiritual muito maior do que a que a gente tem hoje. Eu acredito que a gente vai fazer passeios em outros planetas em volta, a gente vai receber visitas de outros planetas ao planeta Terra, entendeu? Moradores de lá para cá. Então, antes de se pensar em uma outra revelação, eu acredito que o Espiritismo, como verdade do mundo espiritual, vai acontecer isso, a evolução gradativa da humanidade, a se chegar a isso aí. Agora, mais que isso, aí a gente não sabe, aí a gente levanta, né, interrogações. Quando eu quis dizer, na realidade foi uma forma de provocação no sentido da gente pensar, eu vejo que a terceira grande revelação era o advento do Cristo na atualidade e que a terceira revelação ficaria até ao fim dos tempos. Esse fim dos tempos não seria a destruição da terra, mas seria até os últimos momentos da nossa grande transformação moral e espiritual. Na medida em que nós vamos adquirindo conhecimentos e vamos nos transformando, novas revelações vão sendo descobertas ou descoberto por cada um de nós. Então, as grandes revelações, tantas quantas outras, como o nosso amigo Antônio colocou, que Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, mais tarde o apóstolo Paulo de Tarso,
ele foi às regiões infinitas no mundo espiritual. Então, quando você vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, você vai descobrindo infinitas possibilidades, como Edilene Rangel colocou. Então, a quarta, quinta, sexta revolução, e como Alvin Toffler, eu tive o prazer de assistir uma conferência desse americano, Alvin Toffler, em 1990, no auditório lá do Rio Centro. E Alvin Toffler, em 1990, ele escreveu um livro cujo título do livro chamava-se A Terceira Onda. Nós já estamos na 16ª onda na revolução tecnológica. Tecnologicamente estamos evoluindo de forma absurda. Mas as grandes ondas, como Alvin Toffler, como Michio Kaku, o grande físico Michio Kaku, ao escrever o livro Visões de Futuro, o futuro da mente, ele é um físico teórico, mas ele vai dizer que na medida que você vai evoluindo mentalmente, você vai descobrindo novas revoluções, novas revelações para você e para a humanidade. Então temos que entender, eu vou corrigir a minha colocação. Temos que entender que todos nós que estamos aqui, estamos fadados a se tornar espíritos perfeitos. Nós não somos cidadãos soteropolitanos. Não temos identidade da nacionalidade brasileira. Somos muito mais do que uma nacionalidade brasileira. Somos muito mais do que uma nacionalidade terrestre. Terrestre é apenas uma residência. Coloquem isso na cabeça. O planeta Terra, Mãe Gaia, nada mais é do que uma residência. Qual é o seu endereço, Edilena? Você pode dizer qual é o seu endereço? Ninguém vai ir para sua casa, não. Mas diga seu endereço. Meu endereço físico aqui na Terra? Eu estou falando do seu endereço. Não se preocupe que eu não vou tomar cafezinho na sua casa. Avenida São Rafael, Número... Salvador, Bahia. Não, mas diga... 56. Avenida São Rafael, número 56. É o endereço de Edilena. Mas esse não é o endereço de Edilena. O endereço de Raquel, lá em Pau dos Ferros, que Pau dos Ferros essa semana estava fazendo sucesso aí no The Voice Brasil, porque é o único programa que eu acompanho na Globo, é The Voice Brasil, porque um dia ainda eu vou cantar lá no The Voice Brasil, porque eu acho que vai ser uma tragédia, eu não vou nem passar no teste. O endereço de Raquel é lá em Pau dos Ferros. Mas nós somos, o nosso endereço, nós somos cidadão do universo. Eu sou um ser interexistencial. Eu estou em São Rafael, eu estou em Salvador, eu estou, dona Bernadette. Onde é que a senhora mora mesmo, dona Bernadette? Uberaba, Minas. Dona Bernadette mora em Uberaba, ela está em Uberaba, mas dona Bernadette, ela é uma cidadã um ser interexistencial. Ela é oriunda, olha que coisa linda, dona Bernadette. Ela é oriunda das estrelas. Nós somos seres interestelares. Então, estar em um endereço na Terra é uma referência do endereço do corpo biológico que você está habitando transitoriamente. Este corpo biológico que nós estamos utilizando neste exato momento é para a manifestação do princípio inteligente do universo em trânsito por uma cidade chamada planeta Terra. Porque nós somos seres de outras dimensões, de outras constelações, de outras galáxias. Alguns são da constelação de Cocheiro, outros são de Orion, outros de Andrômeda, e assim por diante. O universo tem uma diversidade de moradas.
E o caráter da revelação espírita, o que ele está querendo nos dizer, fazendo um resumo, uma síntese da obra Gênesis, o que ele quer dizer é que nós somos apenas um morador em trânsito em um mundo que periodicamente, neste exato momento, está servindo de morada para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mais alguma pergunta? Eu acho que tem alguma pergunta aqui no chat. Espiritismo é o futuro das religiões. É isso mesmo, Raquel. Como vai dizer Herculano Pires, o livro O Espírito e o Tempo, Herculano Pires vai dizer isso. O Espiritismo é o futuro da religião. O Espiritismo é a mais pura essência do Evangelho redivivo do Cristo na Terra. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, como vai dizer Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier. Então, é essa consciência que devemos ter, de percebermos que todos nós estamos em trânsito e que a doutrina espírita, a revelação, a natureza da revelação espírita, que o espiritismo é uma bússola de orientação, onde todos nós estamos sendo convidados, como eu li aqui no livro Transição Planetária, 245 mil pessoas foram vítimas de uma violência da tsunami. Enquanto todos nós que estamos aqui nesta sala, na noite de Natal, do dia 25 de dezembro, estávamos abrindo a champanhe, comendo peru, e o mundo estava sendo sacudido pelo tsunami, matando 245 mil pessoas de várias nacionalidades. Mas era aniversário de Jesus. No dia do aniversário de Jesus, a humanidade recebe como presente a morte simultânea de quase 300 mil pessoas. 2004. 2001, 3 anos antes, houve um ataque às Torres Gêmeas. Em 2011, quase 10 anos depois, uma onda gigante atinge o noroeste do Japão, matando 21 mil pessoas. No dia 10 de março de 2011, 21 mil pessoas perderam a vida. Algum tempo depois, 2 anos depois dessa grande tragédia em Fukushima, no Japão, eu já comentei sobre isso aqui, que os taxistas lá em Fukushima paravam porque alguém dava a mão para pegar um táxi. E o passageiro dizia: senhor, me leve a Fukushima, a cidade noroeste do Japão, na ilha japonesa, que foi destruída pela tsunami. E aí o taxista, o motorista, dizia: mas essa cidade foi destruída, não tem ninguém habitando mais lá não. Mas eu moro lá, eu quero voltar para minha casa. Não foi apenas um relato de um taxista. Inúmeros taxistas no Japão, próximo a onde teve o terremoto, iria dizer que eles estavam pegando os passageiros que vinham do mundo dos mortos. Eram as vítimas que desencarnaram, vítima da tsunami, e que ainda estavam ligados à região e se materializava na visão dos taxistas. E estavam pegando táxi, aqueles que foram vítimas da tsunami. Porque nós dividimos o nosso espaço com a outra sociedade que está ao nosso lado. Mas quem, James, está ao nosso lado? As companhias que você merece ter. Somos o que pensamos, com pensamento. Construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores.
Então você tem, neste exato momento, a companhia que você estabelece através das suas conexões mentais. Então, quando você se modifica moralmente, que você se transforma, é evidente que os espíritos que estão direta ou indiretamente querendo lhe obsediar, vai se modificar. Pode falar, Tereza. Você perguntou alguma coisa, Tereza? Não? Não. Ok, é porque eu vi uma mão aqui, mas eu vi que foi a minha mãozinha que está aqui. Então, essas são as nossas reflexões. Porque a natureza dessa revelação que o Espiritismo, no livro A Gênese, vem nos mostrando, é para que a gente amplie o nosso estado de consciência. Entendo o que aconteceu hoje com essa jovem, que eu até gostava das... Se bem que era uma música que nos levava à paixão, à sofrência, não é? Mas quando eu vi a Marília Mendonça cantando, eu me lembrava daquele cantor que fez muito sucesso no tempo de Graça Carvalho, foi do tempo de Graça, do tempo de Jorge Barreiro, foi no tempo de Antônio Dantas, eu acho também do tempo de Tereza, né? Tereza, de Reginalva, do tempo de Tereza, de Ângela, mas que Ângela é uma menina nova ainda. Vanderlei Cardoso, quando Vanderlei Cardoso cantava, era uma música que nos levava a uma tristeza profunda. Eu não vou cantar aqui aquela música, eu não sou... Como é que é aí, Tereza? Me canta aquele trecho da música de Vanderlei. Eu não sou doce de coco, mas eu enjoei de você. Rapaz, quando eu vi essa música, eu não sou... Como é que é, Tereza? Alguém canta aí. Não tem ninguém que lembra da música de Vanderlei Cardoso? Eu não sou doce... Não é doce de coco, mas enjoei de você. Quem é que tá cantando aí? Ah, Graça aí, ó. Uma salva de palma pra Graça. Aí, ó. A Dona Graça soltou, não sou. Quer dizer, quando eu ouvi essa música me dava uma tristeza, eu disse, rapaz, como é que há uma rejeição? Então, quando eu vejo hoje uma jovem na flor da idade desencarnar, qual é a resposta? Nós estamos sendo consolados, meus irmãos. Eu comentava, antes de entrar ao vivo aqui com vocês, com meu filho. Meu filho tem 30 anos. Meu pai. Me explique o que é que está acontecendo com a humanidade. Por que que nós estamos sofrendo tanto? O que é que nós fizemos? Ele fez questionamentos, mas ele sabe a resposta. Ele sabe perfeitamente a resposta. É para a gente pensar que nós estamos atravessando, vamos dizer assim, a noite escura da alma. A noite escura da humanidade, porque amanhã vamos vislumbrar os primeiros raios do irmão Sol clareando as sombras que cada um de nós estamos atravessando, e que o caráter da revelação espírita lança de súbito essa luz que vai tirando o véu das sombras que muitas das vezes carregamos. Pode falar, Maria Neuza. Rangel está dizendo, eu digo que o planeta está em convulsão. É exatamente isso. Edilena. Estou ouvindo. Oi. Estou ouvindo. Maria Neuza. Oi, Maria Neuza. Pode falar. Eu estou dizendo, Vanderlei, ele não só tinha essa música melancólica, não. Ele tem uma música linda também, que é 365 dias, Vivendo a Ver. Ele é mais ou menos assim, 365 dias, um ano mais de vida. Às vezes eu sofro injustamente, injusto eu sou com a vida. Tenho o meu lar, tenho quem amar. Essa música é linda, pode botar aqui, essa música é uma maravilha. Não, mas não valeu não, viu? Ninguém vai bater palmas para ninguém. Tereza, não bata palma para Maria Neuza. Sabe por quê? Não bata palma agora não. Ela não abriu o vídeo dela. A gente quer ver você cantando, Maria Neuza. Abra aí o vídeo, que
Abre o vídeo. Um momento só que eu tô meio atrapalhada aqui no meu celular. Então, então, meus irmãos, aproveitemos esse momento de reflexão dessa pandemia. Enquanto Maria Neuza abre o vídeo dela. Esse momento é um momento especial de repensar como é que eu estou me conduzindo diante dessas grandes transições. Agora, dona Maria Neuza, canta aí pra gente. Você estão me vendo? Estamos, sim. Abre aí o seu verbo para ver se a senhora vai ser uma forte candidata a The Voice Brasil. Vamos lá. Assim. Tomara que eu me lembre da letra toda. 365 dias, um ano mais de vida. Às vezes eu reclamo injustamente, injusto eu sou com a vida. Tenho o meu lar, tenho quem amar. Eu tenho a obrigação de agradecer a Deus por eu viver. Eu tenho a obrigação de agradecer a Deus por eu viver. E viva, vida. Agora vocês entram. Uma salva de palmas aí para todo mundo batendo. Mas é isso. Muito bom, dona Maria Neuza, tá vendo? Isso significa que essa música marcou muito a vida de dona Maria Neuza. Eu tenho 365 dias. É exatamente isso. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre o atual momento em que cada um de nós estamos atravessando, os nossos anseios, porque essas tragédias que vêm se abatendo sobre a humanidade faz a gente pensar, afinal de contas, o que é que eu estou fazendo da minha própria vida? Às 2h, ela estava embarcando no aeroporto, feliz da vida, porque iria realizar um show para 5.000 pessoas no estado de Minas. Horas depois, ela desencarna. Eu posso estar neste exato momento conversando com vocês, mas amanhã, será que eu estarei aqui? Então, eu encerraria com o pensamento de André Luiz. Há tempo de nascer, como há tempo de morrer. Então, eu pediria à nossa irmã Graça Carvalho que faça a prece de encerramento. Mestre Jesus, aqui estamos para te agradecer por mais uma noite de aprendizado, na presença dos nossos protetores, que conduziram de forma amorosa todos os itens, todos os ensinamentos que foram proferidos pelo nosso irmão James. Nos envolva com a sua luz e o seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Tereza, você tentou falar com a gente, Tereza? Eu queria dizer que eu estou precisando, que seria assim a mais adequada. Só que eu não quero sair do estudo por causa disso, de tantas reflexões que muitas vezes eu fico digerindo que eu não tenho nem o que falar, porque você me bombardeia. Então eu preciso de um tempo para acomodar os negócios para depois me expressar. Uma vez eu liguei para a Graça, ela pode até falar, 17h33, Graça, não vai ter o estudo? Aí ela vai, claro, eu disse, mas não tem ainda o Zoom? Ela falou, mas aí eu olhei, automaticamente eu falando para ela, eu olhei o relógio, me bateu, e não é 17h33, era 18h30, era Pois da ansiedade que eu estava de ter um estudo, né? E então, muito obrigada, viu? A proposta, não sei quem foi que inventou aí esse horário, esse modo de
Ok, minha amiga Tereza, agradecemos aí a participação de todos vocês. É sempre bom estar com vocês. Eu confesso que eu tenho aprendido muito nesses últimos quase 3 anos, vai completar. E continuemos juntos nesta jornada, porque, como Tereza disse, né? Há opções, Tereza, não é? A gente tem que optar por algumas questões, não é? Então, eu diria a todos vocês que há uma necessidade do estudo e, acima de tudo, dessa vivência da doutrina espírita em nossas vidas, porque ela realmente nos lança de súbito a uma grande proposta de mudanças na vida íntima de cada um de nós, não é? E especialmente esse momento atual. Estamos atravessando momentos muito delicados. E que tenhamos serenidade dos grandes desafios que estamos passando, Tereza, e que certamente passaremos. Não é fácil. Então, minha amiga Tereza, veja o que seu coração pede, não é? Mas estaremos sempre com você e com vocês, vibrando com o espírito de gratidão, porque o que todos nós mais necessitamos neste momento é ter paz de espírito, é de que alguém coloque uma mão de caridosa sobre os nossos corações e que a gente consiga dormir com mais paz, com mais tranquilidade. Lembra que algumas semanas atrás eu falei com a minha amiga Luciana, não é, Luciana? E que eu dizia a Luciana lá com Romero Brito, lá na sua casa, vamos ser mais compassivos, vamos amar mais. O que a humanidade mais precisa, não é, Graça? É dar um abraço. Eu conheci Graça algum tempo atrás, mas pela live. Eu não conheço Graça pessoalmente, mas eu tenho certeza que quando eu ver Graça, ver Jorge Barreiro, que eu sei que Jorge Barreiro mora no Santo Antônio, além do Carmo, está aqui perto. Um dia desse eu vou pessoalmente tomar um café, porque eu adoro tomar café na casa dos amigos, não é? Eu morei lá, hoje eu moro em Brotas. Ah, é? Ah, tá. Foi Milton me falou. Nasci e me criei ali no Santo Antônio, no Carmo, mas hoje eu moro em Brotas. Ah, tá. Mas eu ando muito lá no Santo Antônio, além do Carmo. Então, como Sara e tantos outros que a gente conhece aqui, não é, Sara? Nas lives, mas a gente sente a vontade de dar aquele abraço amigo, aquele abraço caloroso. E ano que vem, Luciana, vamos fazer isso. Todo mundo aqui na Casa do Caminho, lá presencial no estudo, Dona Bernadette, que está lá em Uberaba, Raquel e Luciana, que está lá em Pau dos Ferros, nós estaremos presentes através das lives, não é? Vamos transmitir simultaneamente, presencial e online. Então, é o que eu já combinei aí com o pessoal do recurso de tecnologia da Casa do Caminho, para que no próximo ano estejamos presentes, não é? Quer falar, Sara? Não, estou dizendo graças a Deus, graças a Deus. Ah, tão ótimo. Então espera. Saudade da Casa do Caminho, Pois. com saudade de ir para lá, de participar, de sentir o calor de vocês, que é muito importante para a vida da gente. Então, ano que vem, se tudo der certo, já tomou a segunda dose, Sara? Tem que tomar a segunda dose. Né? Então, se tiver a terceira, a quarta dose, todo mundo tomando sua dose para que a gente retorne com segurança. Então, gratidão. Moramos longe e não podemos ficar sem esse... Peraí, tem alguém aqui que... Quem foi? Alguém falou aí rapidinho que saiu, eu não vi. Moramos longe. Quem foi quem falou aí? Liliane. Quem? Liliane.
Liliane. Glória a Deus. Nós que moramos longe de Salvador, não podemos ficar sem esse estudo. E Liliane, de onde é Liliane? Cadê Liliane que eu não estou vendo? Eu acho que ela sabe. Bom, gente, um abraço a todos, que Jesus nos abençoe, namastê, e que sejamos Um abraço, James. Gratidão. Ok, Dona Beijo no Lourdes seu Kennedy. coração. Esse nome de Dona Lourdes Kennedy é um nome poderoso. Um abraço. Fica só no nome o poder. Boa noite para todos. Uma boa noite, gratidão a todos. Tereza, você pode vir falar comigo no privado, viu, Tereza? Ok. Porque nós temos mediúnica toda semana. Tem vários horários. E você Graças ao pode... trabalho, meu trabalho.